Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 208º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Reis, capítulo 9, o livro do profeta Isaías, capítulo 60 e o livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 1. Meu conselho é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você se arruma, se prepara aí, um lembrete para a sua vida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias deste mundo. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente agora. A semente, a palavra de Deus, sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a leitura da Bíblia em nossos lares. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. É graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra, a semente do Senhor, adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Reis, capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: Assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: Capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: Para qual de nós? O rapaz respondeu: Para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos de seu senhor, que lhe perguntaram: Está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: Vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: É mentira, por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei! Jeú mata Jorão e Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramote Gileade, ele e todo o Israel, para defendê-la de Hazael, rei da Síria.
Porém o rei Jorão voltou a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado quando lutou contra Azael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército: se é da vontade de vocês que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: vejo uma tropa! Jorão disse: chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles, para perguntar: vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninzi, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: preparem o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu e Acasias, rei de Judá, foi com ele, cada um em seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: levante-o e jogue-o no campo que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que, quando eu e você juntos vínhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã, mas Jeú o perseguiu e disse: matem também a este! E eles o atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleão. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo junto a seus pais, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zinri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira,
os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Amém. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 9, exposição bíblica dos versículos 1 a 13. A cena passa para Ramote Gileade, onde Israel e Judá uniram suas forças para recuperar a cidade das mãos dos arameus. Um dos principais comandantes do exército israelita foi Jeú, filho de Josafá. Não devemos confundi-lo com Josafá, que era rei de Judá e pai de Jeorão. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. O jovem não terminou seu trabalho com a unção, mas passou a explicar a Jeú a obra que Deus queria que ele fizesse. Sua principal missão era acabar com a família de Acabe em Israel e executar o juízo de Deus sobre ela por causa dos inocentes que haviam matado. Ele mencionou especificamente os crimes de Jezabel e seu juízo, referindo-se às palavras que Elias falou quando confrontou Acabe, conforme o livro 1 de Reis, capítulo 21, versículos 21 a 24. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. De acordo com o registro bíblico, Jeú é o único rei de Israel que foi ungido por um servo designado pelo Senhor. A oportunidade de Jeú veio de súbito, mas ele a aceitou pela fé e imediatamente começou a servir ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 16 a 26. Jezreel ficava a cerca de 70 quilômetros de Ramote Gileade, mas Jeú era rápido e destemido na condução do carro e seus homens estavam acostumados a viajar em velocidades alarmantes naqueles dias. A palavra paz, shalom, é repetida 7 vezes nesta seção, versículos 18, 19, 22 e 31. Mas o evento era, na verdade, uma declaração de guerra. Compreendendo o versículo 24, como um paciente se recuperando de ferimentos, Jorão não estava usando sua armadura. De forma providencial, ele morreu na propriedade de Nabote, que Acabe e Jezabel haviam tomado depois de matarem o proprietário e seus filhos. Assim, o Senhor cumpriu a profecia que tinha dado a Elias, conforme 1 de Reis, capítulo 21, versículos 18 a 24. Compreendendo o versículo 27, a morte de Acázias também é mencionada em 2 de Crônicas, capítulo 22, versículos 1 a 9. Se ele não tivesse cedido a Jorão, adorado a Baal e seguido o conselho de sua mãe, Atália, teria sido poupado de toda esta vergonha e derrota. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Reis, capítulo 9, trago a exposição bíblica dos versículos 30 a 37. Jeú sabia de seu mandato dado pelo Senhor quando ele pediu prova de lealdade aos homens do palácio. 2 ou 3 oficiais responderam e jogaram Jezabel pela janela no pátio lá embaixo. Jeú passou com o seu cavalo sobre o corpo dela até ter certeza de que estava morta. Com o cheiro de sangue humano, os cães selvagens apareceram e comeram seu corpo, deixando apenas o crânio, os pés e as mãos. Esta cena horrível foi o que Elias prenunciou que aconteceria, conforme 1 de Reis, capítulo 21, versículos 21 a 24. A palavra de Deus nunca falha. O Senhor sempre cumpre seus propósitos na terra. Referência, livro do profeta Isaías, capítulo 55, dos versículos 10 e 11. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 60. A glória da nova Jerusalém. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você.
As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, os dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você. Os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar, e eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. À frente virão os navios de Tarsis, para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles a prata e o ouro, para a santificação do nome do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque ele revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão as suas muralhas, e os seus reis a servirão. Porque no meu furor eu a castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia, nem de noite, para que lhe sejam trazidas as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não a servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente arrasadas. A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar em que descansam os meus pés. Também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram. Todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés e a chamarão Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém. Mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis. E saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, eu lhe trarei prata. Em vez de madeira, bronze. E em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas às suas muralhas você chamará salvação, e aos seus portões, louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará. Pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegarão ao fim. Todos os do seu povo serão justos, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que, no tempo certo, isso logo se cumpra. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 60, o cativeiro babilônico foi o momento mais sombrio da nação, mas não era essa escuridão que Isaías estava descrevendo. Ele se referia à terrível escuridão que cobrirá a terra durante o dia do Senhor. Conforme Amós 5, versículo 18,
quando Deus castigará as nações da terra por seus pecados, conforme Isaías 2, versículos 12 a 13 e capítulo 13, versículos 6 e 7. Mas o profeta também estava descrevendo a gloriosa luz que virá a Israel quando o Messias retornar para reinar em Jerusalém. Compreendendo o versículo 1, levanta-te, refúgia, é o chamado de Deus para despertar Jerusalém, conforme versículo 14, porque um novo dia está rompendo para Israel. Esta luz não é a do sol, mas da glória de Deus brilhando sobre a cidade. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Isaías viu navios e caravanas trazendo pessoas e riquezas para Jerusalém e soube que as nações que estavam se recusando a honrar o Senhor e a sua cidade seriam julgadas, conforme versículo 12. Até os antigos inimigos de Israel irão se submeter e ajudar no serviço do Senhor, conforme versículos 10 e 14. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 60, com a exposição bíblica dos versículos 15 a 22. O Senhor descreve algumas das alegrias e maravilhas do reino glorioso. A nação não mais será abandonada, mas enriquecida pelos gentios e amamentada como um filho amado, conforme versículos 4, 16, capítulo 49, versículo 23 e capítulo 61, versículo 6. Como nos dias do rei Salomão, conforme 1 de Reis, capítulo 10, versículos 21 e 27. Haverá metais preciosos em abundância, paz e segurança serão comuns. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador, conforme Isaías 60, versículo 17. João usou algumas das características da Jerusalém milenar quando descreveu a cidade santa. Apocalipse 21 e 22. O sol nunca se põe, não haverá tristeza, as portas nunca se fecharão e assim por diante. Mas a cidade que Isaías descreveu é a capital da nação judaica restaurada. Jesus Cristo se assentará no trono de Davi e julgará com justiça. O remanescente judeu aumentará e encherá a terra, conforme Isaías 60, versículo 22, capítulo 51, versículo 2 e capítulo 54, versículo 3. Vamos para a leitura no livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Ação de graças. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Compreendendo o livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, trago o versículo 3. Fé, esperança e amor são as três virtudes cardeais da vida cristã e as três maiores evidências da salvação. A fé deve sempre levar às obras,
Tiago 2, versículos 14 a 26. O amor também é uma evidência de salvação. Servimos a Cristo porque o amamos. A terceira evidência de salvação é a esperança que aguarda a volta de Jesus, conforme 1 de Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Compreendendo o versículo 6, Paulo diz que os tessalonicenses se tornaram nossos imitadores e do Senhor. É importante que os jovens cristãos respeitem líderes espirituais e aprendam com cristãos maduros. Assim como o recém-nascido precisa de uma família, o cristão recém-nascido precisa da igreja local e dos líderes que há nela. Não é suficiente para nós, como cristãos maduros, ganhar almas. Devemos também cuidar delas e incentivar novos convertidos a obedecerem à palavra de Deus. Compreendendo o versículo 7, mesmo sendo novos convertidos, os tessalonicenses deram um bom exemplo que estimulou as assembleias vizinhas. As igrejas nunca devem competir uma com as outras à maneira mundana, mas podem encorajar-se mutuamente à prática de boas obras. Em todos os sentidos, a igreja em Tessalônica foi exemplar. O segredo estava em sua fé, esperança e amor, pois esses são os estímulos espirituais da vida cristã. Compreendendo o versículo 8, é responsabilidade e privilégio de cada igreja local compartilhar a mensagem da salvação com o mundo perdido. No final de cada um dos 4 evangelhos e no início do livro de Atos, há ordens para as igrejas obedecerem a essa determinação. Muitas igrejas contentaram-se em pagar uma equipe para dar testemunho e ganhar almas. Contudo, as igrejas do Novo Testamento, toda a congregação estava envolvida em compartilhar as boas novas. Conforme Atos 2, versículos 44 a 47, capítulo 5, versículo 42. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, trago o versículo 10. A palavra traduzida por esperar significa esperar alguém com paciência e confiança, esperançosamente. O ato de esperar implica atividade e resistência. Alguns cristãos tessalonicenses abandonaram a obra e tornaram-se desocupados que se intrometiam na vida alheia, conforme 2 de Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11, argumentando que o Senhor voltaria em breve. Mas, se realmente cremos que o Senhor está vindo, provaremos nossa fé mantendo-nos ocupados e obedecendo a sua palavra. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.